galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador do protocolo de análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, inclusive, talvez até para utilizar na tua vida, no teu núcleo mais íntimo, que é o que nós vamos falar depois nas considerações finais, eu aconselho fortemente que você aprenda a linguagem silenciosa. De tempos em tempos, nós promovemos semanas, jornadas, inclusive, em breve, nós teremos uma palestra online para você. Fracasso e sucesso, a linguagem silenciosa das escolhas. Vai ser muito importante, é uma palestra inclusive inédita, você não viu nada sobre ela, nenhum trecho, inclusive dando esse parâmetro do quanto que são detalhes que fazem você estar onde você está. Sim, senhoras e senhores, muitas coisas que definem o seu fracasso, o seu sucesso, são escolhas inconscientes, escolhas invisíveis, que fazem com que nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Salvo, obviamente, alguns casos, mas muitas das coisas que acontecem na nossa vida são nossas escolhas. E eu quero presentear você nessa palestra, nessa expansão de consciência que vai ser totalmente grátis. Então cadastre-se agora em Não Minta Pra Mim, e aí você se cadastrando lá, a gente vai te avisar também. Muito provavelmente nos próximos vídeos, nas próximas semanas, vai ter até uma página exclusiva para que você adentre e saiba um pouco mais dessa palestra que eu vou dar para você e também do evento do final de ano. Sim, está chegando mais uma vez o terceiro Congresso Internacional de Linguagem Silenciosa e eu vou falar, e esse ano, olha... Cara, eu vou fazer uma loucura e eu já estou entusiasmado, eu estou assim ansioso para revelar o que eu vou fazer nesse terceiro congresso, porque quem estiver lá presente vai ganhar um presente meu, e é um presente muito da hora. Beleza, pessoal? Então cadastre-se em nãomintapramim.com.br para ficar ligadinho em todos os nossos produtos, em todas as nossas promoções e, como eu disse, inclusive também nesses eventos gratuitos e também os eventos exclusivos do canal Não Minta Pra Mim. Beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Muitas pessoas pediram para eu analisar o Rei Charles. Eu quase falei Príncipe Charles, 70 anos sendo príncipe agora. Finalmente foi coroado o Rei Charles III e o seu filho, o Príncipe William. Muitas pessoas ficaram, e aí, como é que foi? Parece que eu não senti ali um carinho, parece que eles estavam distantes, tal. Eu já vou falar logo de cara, eu não vi nada disso, pelo contrário, eu vi até um olhar fraterno, terno de ambos. Mas vamos explicar isso. E aí é muito importante, né? Quando a gente vai fazer o protocolo, o rito da mensagem, o que está acontecendo, toda a narrativa, tudo o que está por trás, todas as simbologias pesam demais. Então não adianta você ver só um trechinho e não ver tudo que representa. Eu até aconselho você assistir a coroação, foram 2 horas ali de cerimônia. É importante, é interessante, até para entender a história da humanidade, porque a Inglaterra por muitos anos foi o maior império do mundo. Então entender o intrínseco, né, da política, dos reinos, dos reinados, da igreja, né, a própria igreja depois anglicana, quando o Henrique alguma coisa, não sei se foi o 14, 15, 16, eu sei que foi algum Henrique lá, não me lembro agora o número dele, que se separou da igreja para criar a igreja anglicana. Tudo uma questão política, tudo uma questão de poder, mas enfim, eu acho muito interessante você ver a história acontecendo ali no nosso cotidiano, na nossa época, na nossa era. Então chega de churumelas e vamos para a análise que é curtinha e depois eu vou fazer algumas considerações finais aí bem importantes. Beleza? Então beba água, beba muita água e taca ali play. E chegando aqui, pessoal, beba mais um pouquinho de água. Tô com sede. Beba mais um pouquinho de água. E lembrando, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos. Quais são, Ricardo? Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Acredite, muitas pessoas têm reclamado. Ricardo, eu estava inscrito, agora não estou mais. Então perceba se você está inscrito no canal, inscreva-se, faz isso agora. É grátis. Depois,
habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso, ou seja, habilitar as notificações, fazia com que você recebesse as notificações. Hoje, depois de 1,3 milhão de pessoas seguindo, o YouTube não vai mandar para todo mundo. Então, além de você se inscrever no canal, habilitar as notificações, é muito importante você se engajar. Como é que eu faço isso? Dê o like nesse vídeo, em todos que você assistir aqui no canal, e comente alguma coisa. Comente alguma coisa que você viveu, sobre o que eu vou falar daqui a pouco, lá nas considerações de vida, a sua experiência, enfim. Eu acho muito importante esse momento aqui, filosófico, terapêutico, onde nós trocamos ideias e muitas pessoas que chegam acabam até tendo um momento de catarse, tendo um momento de transformação, tendo outras ideias, outras visões de mundo, que é muito importante. E isso é de graça que você pode fazer. Você pode receber e dar e compartilhar de graça. Num mundo onde tudo é cobrado, onde tudo tem impostos, onde tudo se perde nas mãos do tempo, você pode contribuir não só para a tua vida, mas para a vida dos outros, comentando alguma coisa e participando desse momento aqui, beleza? Ó, eu diminuí a rotação para que a gente percebesse com mais calma as expressões, os olhares e tudo mais. E sim, eu vou parar, vou comentar para que você entenda o que está acontecendo, ok? Então vamos lá. Então ele chegou aqui, esse trechinho, que é um trechinho, o melhor trechinho que eu encontrei, que estava até mais em close e tudo mais. Vocês podem perceber que tem muitas pessoas aqui olhando para a esquerda, muito provavelmente deve ter um telão aqui, porque essa cerimônia, além de estar sendo transmitida para o mundo, muito provavelmente deve ter um telão aqui para que os convidados conseguissem observar todos os detalhes da cerimônia, da coroação, porque você vê que tem aqui sacerdotes, você tem muito protocolo, tanto é que tem um momento que ele vai ser ungido pelo sacerdote lá principal, é fechado assim, então talvez isso seja secular, né? Porque ele vai ficar todo despido ali, vai ficar até com o peito à mostra, então eles fecham aquela parte ali da cerimônia com uns tapumes mesmo, depois assiste, é bem legal, e aí tiram toda a roupa dele ali, aí ungem a testa, o peito e as mãos. É uma cerimônia muito com... É intrínseco. O poder, é lógico que muitas coisas mudaram na história, né, no decorrer dos anos, mas você vê o quanto que tem símbolos ali, simbologias sobre quem eram os governantes, os poderosos, junto também com o poder religioso, que era muito forte até pouco tempo atrás. Muita gente vai falar, ainda é, mas não era como na Idade Média, enfim, dali para trás ali, que realmente era quase que uma coisa só. Então, muito provavelmente, tem um telão aqui. O Príncipe Charles, as pessoas vão lá reverenciar, dizer que são leais, tanto é que depois todos são convidados a dar a sua contribuição, dizendo, ó, Deus salve o rei, eu sou obediente ao rei e tal. Então, todo mundo que estava lá depois pôde fazer o seu juramento. Então, o Príncipe William, não sei se eu falei Charles aqui, mas é o Príncipe William, né? Eu adoro trocar nomes, né? O Príncipe William tá ali de joelhinho ali, meio quase que uma genuflexão ali e tal, com o seu papai, que agora é rei, e ele chega e se apresenta, eu sou o Príncipe William, Príncipe de Gales, tal, e depois já começa esse texto aqui. Então vamos ver. Atenção! Loyalty to you. Então ele tá lá, que ele promete lealdade para ele. And faith and truth I Olha lá, will fé. bear on. Ó, por que ele tá olhando de lado? Porque ele tá lendo. Né? Tem um papel ali para ele ler. Todas as pessoas que fizeram ali as suas considerações, as suas promessas e tudo mais, que participaram do protocolo, tinham papéis ali para ler. Para quê? Por mais que ele soubesse de cor, muito provavelmente ele saberia de cor, que é uma frase pequena, o protocolo deve mandar. Leia o que está escrito aqui do lado, e esse é o protocolo. Mesmo que você saiba, leia, para que não erre nenhuma palavra, ok? Então vamos lá. To you as your liege man of life and limb. Você vê que interessante? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Vamos ver de novo, ó. And faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb. Depois que ele lê, né, que ele faz a parte protocolar, ele dá uma olhadinha para o pai e é interessante essa parte aqui. Ele olha com submissão mesmo. Né? Ele olha com um olhar de filho, né? É de baixo para cima. Olha isso. Você vê um olhar extremamente fraterno. É um olhar muito delicado. É um olhar de respeito. Você percebe em toda a volta dos olhos, da boca, o próprio o ângulo aqui do olhar, ó. Help me, God. E depois ele dá aqui uma travadinha, fecha os olhos de forma mais contundente, o tipo, né?
acabei de fazer a promessa, ele sabe que o pai dele, muito provavelmente, também não vai durar tanto tempo assim, daqui a pouco é ele que vai estar nessa posição. Então, levarei até você como seu líder de vida e membros, que Deus me ajude. Então, essa promessa por toda a vida, ele sabe que talvez a finitude esteja batendo, né? Tudo bem, a avó dele viveu muitos anos, né? Mas deve vir ali essa contemplação, esse diálogo interno, né? Tipo, caceta, né? Eu acabei de fazer aqui a minha promessa e tal, daqui a pouco serei eu que estarei aqui. Aí você vê um sorrisinho. Eu vejo uma coisa muito delicada, muito fraterna. Muita gente falou, nossa, parecia que ele estava afastado, estava brigado. Eu não consigo ver isso. Até o príncipe Harry estava aí, né? E eles brigaram de fato. O Henry brigou com todo mundo, brigou com o pai, com o irmão, com todo mundo, né? Até abdicou, né? Acho que da situação dele como príncipe e tal. Mas ele estava aí, cara. No dia da coroação do pai. Eu vou falar isso depois nas considerações finais. Vamos ver aqui a continuação, ó. Ele, um sorrisinho aqui, o Charles com um sorrisinho, seguindo o protocolo. Você vê que ele estava ali de joelhos, parece que ele estava de joelhos nessa almofadinha aqui, nessa cadeirinha, em forma de submissão. Agora a cadeirinha é puxada. Ele se aproxima de novo, vai fazer as referências, beija, que é protocolar também. Você vê, ó, uma mão apoiada de forma carinhosa, bem tranquila, não é aquele apoiar de mão meio, sabe, obrigatório ou tipo empurrando, tá bem tranquilo. E aí depois ele fala thank you. E ele agradece, que muito, ó, um olhar aqui também, um olhar bem tranquilo. E um olhar, inclusive, de submissão, hein? Um olhar de baixo para cima, olhando para o filho. Porque ele já sabe que ele é um tiozinho, ele já está próximo da finitude. Ele sabe que daqui a pouco vai ser o filho que vai estar ali. E a história, pô, está sendo contada ali aos olhos dele. Deve vir muita coisa na cabeça. E, ao mesmo tempo, também deve vir simplesmente a imagem de pai e filho, independente se ele é o rei da Inglaterra ou ele é simplesmente o Charles, pai do William. Olha aqui, ó, tem até um olharzinho bem carinhoso, bem de pai, e acaba. Senhoras e senhores, então essas especulações que muita gente me mandou, nossa, eu não senti ligação, nossa, eu não senti uma aproximação, nossa, o que foi aquele olhar, por que ele estava olhando para o lado? Muita gente só olhou esse... Você vê aqui que está o papel aqui do lado, né, para ele ler, muita gente não teve nem o trabalho de buscar as outras referências e tal, e aí começa toda a conspiração. Para mim, foi um momento protocolar, contaminado por ternura. Para mim, eu vi ternura. Eu vi uma ternura. Eu vi um toque. Eu vi um toque, um olhar de pai e filho. Conclusões para a vida. O que eu vejo muito das pessoas quando elas participam, vêm, analisam cotidianos de vida, cotidianos de família, de pais e filhos. Muitos analisam dentro da sua própria régua, que é até uma normalidade. Isso é normal do ser humano. Analisar o mundo, analisar o outro, analisar as ações através das suas réguas, da sua métrica, das suas crenças, do seu olhar, da sua vivência. E isso se chama opinião, quando você olha o mundo através daquilo que você viveu. E tá tudo bem, não é pecado, não é anormal, não é imoral, e tá tudo certo. Então tem muita gente que quer, tipo, abominar as opiniões. Toma cuidado com isso. Isso aí tá parecendo mais George Orwell, 1984, né? Tipo assim, não tem opinião. Da onde você tirou isso? Qual é a fonte? Então tome cuidado. Opiniões, principalmente opiniões comportamentais, são salutares. O que você tem que ter noção que a sua opinião, a sua vivência não é regra. E aí é que quando você estuda o protocolo da linguagem silenciosa, a última letrinha é o A, que é justamente da alucinação. Então, quando você vai analisar a vocalização, as expressões, a narrativa, a trajetória ocular, a unidade corporal, o rito da mensagem, você tem que ter em mente que o A pode contaminar tudo isso daqui. É óbvio que no início você vai ter muita contaminação. Depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, isso começa a ser algo normal, algo automático. Então, toda vez que você vai ver, você se afasta
e busca as informações que estão vindo daquela situação, que pode ser gravado, pode ser no dia a dia, pode ser num relacionamento, pode ser numa mesa de negociação, não importa. Mas você tem que fazer esse exercício de ter essa acuidade sensorial para que você não se contamine. Então, a vida sem a linguagem silenciosa e a letrinha A, obviamente, vai fazer com que você tenha suas opiniões, tenha a sua experiência e você vai ter os seus julgamentos pessoais. E está tudo certo. Agora, você não pode querer que isso seja a regra para o mundo. E aí é que você começa a perceber onde o meu direito termina, onde começa o do outro, eu não posso impor as minhas vontades, existe sim o coletivo, existe aquilo que são normas adquiridas, existem as leis, existem os costumes, existe a cultura, que é algo que tudo bem, que vai ser mutável, coisas que não eram aceitáveis hoje já são, que talvez não sejam amanhã, e vai estar tudo certo, porque a vida é assim, é uma adaptação não só biológica, química, física, mas é uma adaptação cultural, e ela tem que ser natural, assim como todas as outras. Então tome cuidado quando existe uma imposição cultural ou uma imposição de costumes. Essa é a primeira coisa que a gente pode tirar dessa explanação, do que eu posso trazer a mais. Essa é a primeira coisa. Tome cuidado com a contaminação. Agora a segunda coisa é, acredite se quiser. Eu lembro muito daquela música do Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. Os seus pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? É extremamente filosófico. Por quê? Muitas pessoas, eles põem o chapéu de filho e acreditam que o pai e a mãe já nasceram pais e mães. Como ele já nasceu tendo o pai e a mãe como pai e mãe, eles acreditam que são seres perfeitos, alados, que não podem errar, que também não têm a sua construção social, sua construção cultural. E aí, muitas vezes, eu vejo pessoas culpando seus pais por tudo. E por que eu falo isso? Eu falo isso com propriedade, porque eu também fiz isso uma parte da minha vida, onde eu tinha razão por Vamos fazer uma parte aqui. Toma cuidado, porque assim, salvo algumas exceções, mas exceções mesmo. Não é a maioria. Você pode colocar ali uma porcentagem pequena, onde existem pais e mães que são extremamente carrascos, ruins, psicopatas, narcisistas. Mas hoje está muito assim, prostituído. Qualquer correção, qualquer educação, qualquer falha já é colocado como pai e mãe são psicopatas e narcisistas e aloprados. E acredite, não é. Você percebe isso, você vive isso e você consegue, se você não for uma pessoa extremamente tapada e que não queira entender um pouco mais e não ser binário, né, entre sim e não, escolher o certo e errado, e se eu escolhi esse, todo o resto está errado, e eu tenho que escolher um lado e eu tenho a obrigação de escolher o lado que eu acho que é certo, porque o outro vai ser o errado, você vai ter esse pensamento binário acreditando que sempre o outro está errado e você está certo. E aí você leva isso para o núcleo familiar, você leva isso para os seus relacionamentos, você leva isso para o seu pai e para sua mãe. Então, como eu disse, salvo uma porcentagem muito pequena, acredite, muito pequena, existe. Então você fala, mas Ricardo, meu pai, tudo bem. Então, tipo assim, e outra, você não precisa levar essa culpa, ou essa dor, ou essa mágoa pro resto da vida, ou essa chaga pro resto da vida. Você tem o direito de matar essa versão e nascer com uma nova versão que você vai controlar. E não ser simplesmente o joguete de quem te colocou nessa situação. Agora, por que eu falo com propriedade? Porque uma época da minha vida, meu pai e minha mãe me sacanearam e deu desdobramentos financeiros, deu desdobramentos emocionais, deram desdobramentos aos quais me colocou numa posição extremamente fragilizada e perigosa. E eu fiquei sem falar com a minha mãe, acho que uns 2 anos, meu pai, fiquei 4 anos sem falar com meu pai. E eu falo pra você, cara, se eu pudesse voltar, talvez eu voltaria e entenderia a fragilidade deles dois naquele momento. Eles me prejudicaram, mas porque eles também estavam num momento fragilizado, porque também eles foram ver o lado deles, porque também existia algo batendo ali na vida deles e eles já com idade, eles não teriam tão chance quanto eu.
E foi uma verdade. Talvez aquilo me fortaleceu muito mais, aquela rasteira me fortaleceu, me fez aprender coisas que nenhum livro me iria ensinar, nenhum PhD, nenhum doutorado, nenhuma faculdade ia me ensinar o que eu aprendi naqueles anos ali de labuta, de reinvenção, de trabalho, de tudo que aconteceu por conta das sacanagens que aconteceram ali, desdobramentos de decisões do meu pai e da minha mãe. E eu lembro que eu tive depois um reencontro com meu pai extremamente emocionante por causa de uma outra perda que eu tive. Não vou contar aqui. Algumas pessoas já sabem qual é essa perda, o que aconteceu. Eu acho que eu contei em detalhes isso lá no Monark, me senti confortável para conversar com ele. Depois, se tiver curiosidade, põe lá, acho que Ricardo Ventura chorou, alguma coisa assim. E aí eu conto com detalhes o quanto que uma outra perda, uma outra rasteira da vida me trouxe dois reencontros, o reencontro com meu pai e o reencontro com Deus, e que foi algo assim fantástico e magnífico e sem explicação. Não tem... É científico, Ricardo? Não, não é científico, mas trouxe uma liberdade, uma consciência, uma transformação, uma morte em vida que não vai estar em livro nenhum, não vai estar em protocolo nenhum, e é de verdade. E é algo que é palpável. Então, eu voltei a falar com meu pai e a lição que eu tive foi... Talvez não, com toda certeza, eu não teria meu pai como meu sócio em uma empresa. Não teria, mas eu teria meu pai como meu pai. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Pai e mãe tem que ser pai e mãe. E é um cara que eu ouviria mais... Talvez eu perdi muitos anos ali com bate-papos com a minha mãe, que eu poderia ter aprendido muito mais ainda com ela, pelos anos que nós ficamos em silêncio. Na verdade, eu fiquei, né? Minha mãe e meu pai me procuravam e eu ignorava. E foram muitos anos ali que voltam mais. Então, quais foram os papos que eu não tive? Quais foram as descobertas que eu não tive? Quais foram as respostas que jamais eu terei? Então, se você às vezes está nesse ponto, acredite que seu pai e sua mãe não são perfeitos. E quando eu voltei pedindo perdão para os dois. E mesmo eles, na minha opinião, eles foram culpados de coisas que eu não precisava ter passado. Mas esse passar me fortaleceu absurdamente. E eu tenho prazer hoje de saber coisas, de ter uma experiência de vida, uma experiência financeira, uma experiência corporativa que eu não teria se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei. Então, muitas vezes as pessoas jogam toda a culpa, eu acho que eu escrevi isso hoje no Instagram, né? Quando eu me dou bem, mérito meu. Quando eu choro, eu tenho que achar por que esse castigo. Por que eu não sou merecedor desse castigo? Acho que eu escrevi hoje no meu Instagram. Então isso me faz refletir que nesse momento, talvez por mais rusgas que eles tiveram, o Charles e o filho, até porque tem o lance da mãe, tem o lance da Diana, da Camila, né, que hoje é a rainha. Eles já eram namorados antes, depois virou amante, porque ele teve que casar com a Diana e tudo mais, coisa de família, coisa de reinado, que toda família tem, os seus monstros, os seus esqueletos, e o filho lá querendo ver o pai ser coroado, com todas as rusgas que aconteceram, o Henry. Ô Jonas, como é que chama o moleque? Harry. Vocês sabem que Harry. Eu vou trocar mesmo, não tem jeito. Eu troco letras, números e fonemas. Fala de novo, Jonas, como é que é? Harry. O Harry estava lá. O Harry da Meghan estava lá. A Meghan ficou em casa e ele falou, eu vou ver meu pai ser coroado. E por mais que tudo aconteceu, ele estava lá. Então eu vejo isso. Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita, nenhum filho é perfeito. Acredite, você é filho que reclama do seu pai, mas você não é perfeito também não, entendeu? E aí me deu esse lance também, só para finalizar, é uma coisa que... Aquele acontecimento que eu conto lá no Monark, né, aquela rasteira que a vida me deu, aí eu percebi, assim, foi tão pouco tempo e tanto amor gerado, e meu pai teve anos, então eu imaginei quantas horas meu pai e minha mãe fizeram por mim, quantas semanas, quantos meses, quantos anos, às vezes quando eu não tinha nem consciência, e eles fizeram por mim, lutaram por mim, trabalharam por mim, cuidaram de mim, de repente no que eles podiam fazer, no que eles conseguiam, no que eles achavam, dentro da régua deles, o que era possível, enfim. E é isso, a vida não é perfeita, famílias não são perfeitas, seus pais não são perfeitos, você não é perfeito, então se você de repente está nesse momento de será que eu vou lá, será que eu estendo a mão, será que eu dou um passo, faça isso, cara, faça isso. Se o outro lado não quiser, paciência, mas você tentou, você foi, que a vida é uma só. Então não perca tempo, não perca essa oportunidade, de repente esse vídeo é para você. Vai lá, peça perdão, mesmo que você não tenha que pedir perdão de nada, mas vai lá, faça a sua referência, fala, pai, tô aqui para estender a mão, você já é um senhor, você já é uma senhora, eu tô aqui, só isso. Não minta para mim, porque senão, desculpa. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.